cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias no capítulo 17 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Lucas, capítulo 17, os versículos 7 a 10. Vamos dar sequência à nossa exposição do Evangelho segundo Lucas. Obrigado. Os irmãos encontraram Lucas, capítulo 17, os versículos 7 a 10. É o texto para a nossa mensagem, que tem por título o Evangelho e o Orgulho. O Senhor Jesus diz: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, mas agora nós rogamos que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento da tua palavra. Nós sabemos, Pai, que não podemos alcançar as glórias do teu Evangelho, não podemos compreender a imensidão do que o Senhor nos ensina em tua palavra pela força do nosso próprio intelecto. Mas se o Senhor, com o teu Santo Espírito, iluminar as nossas mentes e os nossos corações, certamente compreenderemos o que o Senhor nos diz através da tua palavra e aprenderemos a viver do modo digno, como o Senhor nos ordena. Em nome de Cristo, humildemente, Pai, eu clamo para que o Senhor me ilumine e use-me como um pequeno instrumento para a propagação da tua verdade. Não me permita dizer o que não convém, apenas aquilo que é justo e santo, para que teu nome seja adorado e exaltado, que teu povo seja edificado na tua palavra. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Te agradecemos desde já por tudo, Pai. Amém. Irmãos, vocês já viram uma flor de um mandacaru aberto? Aquele que teve a oportunidade de contemplar isso sabe que é algo realmente lindo. É um verdadeiro espetáculo natural. Obviamente, projetado pelas mãos do Deus que é perfeito. Deus criador e criativo. O mandacaru normalmente ele é encontrado na Caatinga. E como bem sabemos, é um lugar quente, seco. Por isso, os cactos, o mandacaru, ele precisa ficar absorvendo por meses líquido, água, como se fosse uma grande preparação, como se fosse um grande ensaio, na verdade, para esse espetáculo que está por vir, espetáculo da floração. E depois de acumular por bastante tempo água suficiente, as flores elas simplesmente irrompem num lindo esplendor, alvas e perfumadas. Elas podem chegar a 30 centímetros de pura beleza, formosura. É algo realmente lindo. Eu lembro que na porta da minha casa, a casa dos meus pais, tem um.
e eu tive a oportunidade de contemplar algumas vezes. Contudo, para poder apreciar esta beleza com que Deus veste as ervas do campo, você precisa estar extremamente atento, porque esse espetáculo é muito breve. E além de muito lindo, é também carregado de significados para o povo nordestino. Já dizia o poeta, Mandacaru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. É como um anúncio divino de que o calor causticante está perto de ser abrandado. É um anúncio de esperança para os animais e os homens, os fabianos, as baleias, terão mais uma chance de sobreviver por um tempo ainda. A seca terrível está próxima do fim. Há mais uma chance, há mais um dia de esperança. Contudo, irmãos, esse espetáculo protagonizado pela flor do mandacaru, ele normalmente começa no fim da tarde, de modo único, subsistindo por alguns instantes sob a luz de um luar do sertão. Só que na manhã seguinte, acaba. Essa flor, ela murcha muito rápido, porque ela é frágil, ela não resiste ao calor do sol. São poucas horas que ela passa aberta. São poucas horas daquele espetáculo esplêndido. Ela não resiste ao calor do sol. Isso tudo me faz lembrar igualmente da transitoriedade do homem, de como nós somos passageiros e de como o orgulho é algo extremamente insensato. Em sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 24 e 25, o apóstolo Pedro, ele ecoa as palavras do profeta Isaías, dizendo, porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Exatamente assim que somos, irmãos. Como a flor de um mandacaru. A nossa brevidade, ela não diz respeito apenas ao tempo da nossa existência, mas também à pequenez do nosso próprio esplendor. Às vezes a gente acha que é grande demais, mas minúsculo. Essa é uma verdade que nós devemos perceber tão logo que mergulhemos nas profundezas grandiosas e eternas do reino de Deus. Tão logo você começa a se relacionar com Deus soberano, Criador de todas essas coisas. Você deve perceber isso. Todos os homens são pequenos. Todos são limitados. Todos são igualmente carentes da misericórdia e da graça de Deus. Todos igualmente pecadores. O apóstolo Paulo diz que, juntamente a uma, tornaram-se inúteis. Todos passam. Contudo, Pedro se volta para uma realidade mais urgente. Ela não é urgente porque essa realidade é breve. Ela é urgente porque nós somos breves. E tardios em perceber. Porque nós passamos. Mas ela não. Diferente de nós, a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós murchamos e caímos, igual a erva e a flor quando perde o seu líquido. Mas a palavra do Senhor, ela jamais perece. A palavra da salvação, o Evangelho de Cristo, as boas novas da vitória do nosso Rei, que foi anunciada para você num dia próprio que o Senhor escolheu, ela permanece. Ela não tem prazo de validade. Isso nos revela um grande e verdadeiro contraste que a nossa visão minúscula nos impede muitas vezes de enxergar. Não há apenas um abismo que separa o homem de Deus por causa do pecado. Mas a nossa natureza, em comparação com a do soberano Criador, é abismal a diferença. Aquele que sustenta todas as coisas é infinitamente maior do que a nossa natureza diminuta. Quando nós somos comparados à glória excelsa do Rei dos Reis,
Nós somos como pó, muito pequenos, porque o nosso Deus é grande. Então o profeta Isaías, ele experimentou um pouco desta percepção. Quando o Senhor o chamou, ele se viu diante do trono de Deus, e o seu primeiro pensamento foi: ai de mim, estou perdido. Naquele mesmo instante, quando ele percebeu a sua pequenez, ele viu o quão Deus é infinitamente distinto, grande. Ele contemplou os anjos cantando e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aquele que é 3 vezes santo, aquele que enche absolutamente toda a terra com a sua glória e o seu verdadeiro esplendor. Porventura, ele não é infinitamente maior do que tudo que podemos imaginar, consequentemente, muito, incomparavelmente maior do que nós? Provavelmente, antes de você vir a este lugar, você caprichosamente esteve diante de um espelho, se arrumou, contemplou o próprio rosto. Lembre-se do que viu. Será que isto pode sequer pensar em requerer algo do Criador? Como se, por direito, você pudesse exigir algo de Deus? Mas no capítulo 40, Isaías ele vai além, ao expor a glória majestosa do nosso rei. Está escrito, a partir do versículo 12, Isaías diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem fez isso com as próprias mãos? Quem abarca o universo com sua grandiosidade infinita? Ele diz mais: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Vocês compreendem a grandiosidade do nosso Deus e como ele é descrito? E aí é perguntado: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Quem pode dar um conselho àquele que sabe todas as coisas? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem pode revelar algo sequer ao Deus perfeito? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Aquele que pesa tudo na concha de suas mãos tem tudo isso como pó, como algo muito pequeno. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo. Se o Senhor precisasse acender uma fogueira, o Líbano inteiro não seria suficiente. E os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? As palavras do profeta são muito claras. Absolutamente nada que possamos imaginar. O universo inteiro reunido diante do Deus soberano é minúsculo. Que dirá cada um de nós individualmente? Irmãos, conhecer corretamente quem é o nosso Deus é fundamental para que você tenha um relacionamento sólido, coerente, correto com Ele. É necessário para que você entenda o que significa ser um servo e filho de Deus. É necessário que você o conheça. Mergulhar na profundidade da glória eterna do nosso Pai é mistério para que você compreenda-se. Não como um acidente da fé que te tornou um dia um religioso e que pelas circunstâncias casuais da vida te trouxeram até aqui essa noite. Conhecer a Deus te fará compreender que você é parte do plano eterno, soberano
do Deus perfeito que designa e decreta todas as coisas e tudo acontece como Ele ordena. Saber disso é fundamental para entender essa parábola de hoje. Saber dessas verdades é necessário para que você entenda o que Jesus está nos ensinando. E perceber que orgulho e evangelho são coisas totalmente incompatíveis. Não temos como administrá-las juntas. As duas não podem subsistir. Ou há orgulho, ou há o evangelho de Cristo enraizado no coração do homem. Existe uma palavra que bem conhecemos e ela resume o evangelho. E o porquê do nosso Deus se relacionar com pessoas tão falhas como nós. Como assim? Meras ervas do campo, pequenos como nós. Como assim podemos nos tornar filhos desse Deus soberano, descrito por Isaías? E você tenta achar palavras, mas existe uma que resume. A palavra é graça. Somente graça. O mais impressionante disso é que ela vem sendo anunciada por Deus desde os tempos antigos. E não obstante a grandiosidade do Deus único, aquilo que Ele promete permanece. Isaías, antes de anunciar essas verdades sobre Deus, ele escreve no mesmo capítulo, que, diga-se de passagem, foi escrito há mais de 500 anos antes de Cristo. Ele escreve dos versículos 5 a 11, no capítulo 40 de Isaías. A glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, e toda a humanidade haverá, pois a boca do Senhor disse, ele declara, olha, a glória do Senhor vai se manifestar. Mais adiante ele começa a dizer quem é o Senhor, esse que mede as águas com a concha das mãos, que move as ilhas e as pesa, assim como as colinas e montanhas não balança, porque Deus tudo é muito pequeno. E ele diz, a glória desse Deus vai se manifestar. E a garantia que o profeta nos dá, pois a boca do Senhor disse, porque ele disse. E não há como ele voltar atrás, porque ele é fiel. Então a ordem é dada ao profeta. É dito para o profeta, olha, anuncia essa verdade a todo mundo. Então no versículo 6 está escrito, uma voz diz, proclame, é uma ordem para Isaías. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías recebe a ordem de proclamar isso a todos, para aquela nação corrompida. Em outras palavras, vocês são pequenos, mas o Senhor é grande, bom e fiel, e o que Ele promete permanece. E diz mais, pregue assim, ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um monte, porque boas novas devem ser anunciadas no alto para que todos vejam. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Uma profecia sobre a vinda do Messias, a manifestação da glória desse Deus soberano. Perceba os contrastes. Versículo 10 de Isaías diz assim, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão, ou seja, a recompensa está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Aí Isaías muda a figura. Ele vem como o poderoso, mas imediatamente no versículo 11, ele diz assim, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha a singeleza do que é dito para um Deus que tem todo o poder. Às vezes a gente imagina a figura daquela criatura forte. Quando vai conversar com um bebezinho, a pessoa fica, eita, vai machucar o menino porque ele é muito grande. Agora imagina o Deus infinito. E é dito que com grande singeleza, como um pastor, ele apacenta o seu rebanho. E foi assim que Cristo veio. Sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas veio pastorear o seu povo. Se por um lado ele vem com grande poder e domínio, por outro como simples pastor,
que guia e protege as ovelhas, ele conduz o seu povo ao seu aprisco. Aí eu te pergunto, como explicar um Deus tão grande que vem ao mundo assim para salvar pecadores? Como explicar? A resposta é simples. Graça. Favor imerecido que deriva da junção da sua misericórdia com a sua paciência, mais a sua justiça, mais o seu amor, todos no nível máximo. Contudo, irmãos, o pecado em nossos corações jamais deve ser subestimado. Porque mesmo sendo tão evidente que o tempo todo é Deus e sua infinita bondade que nos leva mansamente às águas tranquilas, o nosso coração ele é relutante em perceber o óbvio. E ao longo da história nós temos visto isso acontecer. A Bíblia nos relata vários casos dessa terrível calamidade do pecado. É muito fácil que a gente perca essa verdade fundamental da nossa existência de vista. E esqueçamos que somos como a erva do campo, pequena, limitada e passageira. E a gente costuma inverter. A gente olha para o Deus grande, tenta enxergá-lo pequeno e olhamos no espelho pequenos, mas tentamos nos enxergar grandes. É isso que o pecado faz. Ele jamais deve ser subestimado em nossos corações. Não é à toa que o filósofo diz: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-nos é matéria fundamental da fé. Porém, isso só é possível quando verdadeiramente conhecemos o Senhor e levamos as nossas mentes paradoxalmente cativas à liberdade de Cristo. É só conhecendo a grandiosidade de Deus que podemos perceber a nossa pequenez. E só conhecendo a nossa pequenez e corrupção, essa corrupção que solapou os nossos corações, é que podemos compreender que não temos um direito sequer de reivindicar nada de Deus, usando como desculpa, eu mereço. Senhor, como diria uma antiga canção, eu quero de volta o que é meu. Você não tem nada para querer de volta. É nesse ponto, irmãos, que Jesus fala o que nos está escrito em Lucas 17. Você deve se lembrar que Jesus tinha acabado de ensinar aos seus discípulos que o perdão devia ser algo ilimitado na vida de um cristão. O Senhor tinha dito, ainda que seu irmão te ofenda 7 vezes no dia, e as 7 vezes ele vier arrependido até você, perdoe-o. E os discípulos ficaram logo assustados. Como assim? Não foi isso que a gente aprendeu dos rabinos. A tradição rabínica dizia que se alguém perdoasse 3 vezes no dia, era alguém extremamente virtuoso, alguém muito grande, um nobre. Mas o Senhor destrói isso, destrói essa vaidade. E diz, é sua obrigação perdoar. E 7 vezes é um número meramente ilustrativo. Porque em outro momento, ele diz 70 vezes 7. Então eles olham, eles têm um vislumbre de como eram pequenos e limitados. Os apóstolos olham para o Senhor e dizem, aumenta a nossa fé. Porque só assim é possível que a gente consiga viver nesse padrão. Só tendo muita fé, a gente vai conseguir viver esse grau de virtude. E talvez nesse ponto Jesus tenha decepcionado eles. Porque o mestre disse que uma fé verdadeira, ainda que minúscula, do tamanho de um grão de mostarda, era suficiente. Era suficiente para grandes coisas. Ele ilustra o mover de uma planta para o mar. Para dizer assim, se você tiver fé de verdade, você conseguirá perdoar. Então, isso elevava em muito o padrão de virtuosidade que aqueles homens conheciam. Mas Jesus sabia que eles tinham, assim como nós temos também, uma tendência de quantificar as coisas. Que dirá eu que sou matemático, que amo números. A gente quer saber qual o limite aceitável, até que ponto estamos em débito ou em crédito com o Senhor. Até que ponto, a partir daqui eu fiz minha obrigação, a partir daqui agora eu tenho crédito com Deus.
Então tem uma certa liberdade para errar. A gente pensa isso ainda que involuntariamente. É por isso que Jesus conta essa parábola agora, para corrigir esse sentimento, esse pensamento equivocado. Veja, está em crédito ou em débito diz respeito a merecer ou não merecer algo. Mas a verdade que o Evangelho nos revela, na encarnação e morte do Verbo de Deus, é que absolutamente nada pode ser requerido de Deus por um pecador. Por isso a questão nunca foi de escalada, como uma poupança bancária, uma escalada na poupança divina, um investimento no tesouro celestial. Mas sempre, absolutamente sempre, tudo é por graça, mediante a fé. Veja, Jesus começa a construir um argumento para ensinar isso para aqueles homens. E mais uma vez, como toda parábola, ele toma elementos do cotidiano deles e começa a ensinar. Acompanhe comigo no versículo 7 do nosso texto. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem agora mesmo e sente-se à mesa? Irmãos, para que a gente entenda bem o que Jesus está dizendo aqui, nós devemos saber o que essas palavras significam para aquele povo, para aqueles ouvintes originais. Não é o que ela soa aos nossos ouvidos hoje, porque a gente é carregado de concepções e conceitos que não são os conceitos daquele povo. Ter servos naqueles dias era algo comum, até para pessoas que não faziam parte da elite. Elas tinham pessoas que o serviam ao seu dispor. Nós jamais devemos ler esse texto e aplicar aos servos daqueles dias a lógica maligna e perversa da escravidão étnica histórica que o nosso país passou. Jamais, não é a mesma coisa nem de longe. E muita gente faz isso e se perde na interpretação. Outro equívoco comum na interpretação dessa parábola é o entendimento de que, será que Jesus está falando isso aos seus discípulos? Eles não eram pobres? Será que eles tinham servos? É um entendimento equivocado de que os discípulos de Jesus eram pessoas miseráveis. E não é. Entre eles tem até publicanos, cobradores de impostos. Pessoas que a um momento tiveram dinheiro, outros que tinham um pequeno negócio com barcos de pesca e servos, pescadores ao seu dispor. Seguir Jesus, gente, pessoas de todas as classes, alguns mais, outros menos abastados, e ainda que nunca tivessem possuído servos domésticos, eles conheciam bem o contexto. Eles sabiam bem do que Jesus estava falando, porque era algo daquele tempo, era próprio daqueles dias. Então Jesus faz essa pergunta quase que retórica. A pergunta é: qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Qual de vocês vai convidar o seu servo para sentar-se à mesa? É uma pergunta retórica, porque Jesus estava esperando uma resposta simples e lógica. Ele queria ouvir o coro. O coro é: ninguém, nenhum de nós. Isso não vai acontecer, está fora de cogitação. Quando a gente analisa a passagem com a nossa visão dos servos do período da escravidão aqui no Brasil, nós já imaginamos a crueldade de alguém que trabalhou até se acabar, às vezes sendo surrado, e na volta teve que trabalhar ainda mais num lar. Mas não é o caso aqui, irmãos. Aquele trabalhador, ele tinha um serviço comum, num horário comum no campo, na lavoura. Contudo, era um servo. E como servo, o seu papel era servir. Então, ao chegar da lavoura, ele ainda possuía obrigações. A agenda ainda deles não tinha chegado ao fim. Portanto, quando chegava de uma parte do trabalho concluído, ele ainda tinha mais coisas para fazer. E Jesus faz uma pergunta muito simples, chegando ele da lavoura. E imagine que pessoas comuns tinham servos
ou seja, até pessoas que trabalhavam também. Chegando eles no fim da tarde, no momento da primeira janta, da ceia. Afinal, o Senhor vai convidar para sentar à mesa? A resposta comum e simples é não. Aquele homem ainda tinha, aquelas pessoas ainda tinham afazeres. E Jesus continua construindo seu argumento. Versículo 8. Mais uma pergunta retórica. Olha como o uso de não é verdade que indica isso. Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Não é verdade que isso é o que vai acontecer primeiro? Então Jesus expressa o que era comum daqueles dias. Era isso que acontecia normalmente. Porque foi para isso que aquele servo foi adquirido. Primeiro troque as roupas sujas, venha, sirva-me, depois, enquanto eu me sacio, você também pode se saciar, pode comer. Jesus pergunta mais uma vez, não é verdade que vai ser assim? Agora ele esperava uma resposta afirmativa, o coro de todos que ouviam. Sim, é isso mesmo. Primeiro esse ponto, depois ele se sacia. Essa é a lógica comum. Aquele que foi comprado para servir deve assim fazê-lo. Só que até o presente momento, Jesus está falando algo óbvio para aqueles homens. Então ele começa a inclinar o assunto para onde ele quer chegar, para finalmente apresentar o seu ensino. Versículo 9. Ele faz agora uma pergunta muito importante. Essa pergunta é o que nos guiará para o desfecho. Será que ele terá de agradecer ao seu servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Depois de um dia de trabalho bem feito na lavoura, depois de uma refeição de fim de tarde bem preparada, depois de saciado o Senhor, a pergunta de Jesus é, ele encontra-se obrigado a agradecer ao servo? Ele terá de agradecer? E ele certamente tinha um pensamento unânime quanto a isso, irmãos. A resposta era simples, de modo nenhum. A questão aqui é porque a gente lê com os nossos óculos culturais. A gente pensa, será que então está faltando empatia neste indivíduo? Está faltando educação? Não é sobre educação, irmãos. A pergunta de Jesus é sobre a obrigação. A pergunta de Jesus é, este senhor agora encontra-se em débito com o seu servo porque ele fez o seu papel? A pergunta é essa. O servo pertence ao seu senhor. Ele está em débito agora com o seu servo? O Senhor não está obrigado a recompensar aquele servo, porque ele simplesmente fez exatamente o que tinha que fazer. Era a obrigação dele. Ele foi adquirido para aquele propósito. Ele estava realizando a sua função. Nada além disso. Não era um favor, não era um extra. Era uma obrigação daquele servo, mediante a sua posição. Só que é evidente que o objetivo de Jesus não é fazer um estudo sociológico, antropológico, um estudo de caso entre senhor e servo, entre empregado e patrão. Jesus não está interessado nisso. Jesus havia acabado de ensinar aos seus discípulos questões fundamentais sobre o reino de Deus. Ele havia acabado de alertar a todos. Primeiro, não seja uma pedra de tropeço. Ai daqueles que forem uma pedra de tropeço. Ai daqueles por quem é responsável a queda de pequeninos. Segundo, você deve perdoar ilimitadamente. O ensino de Cristo é esse. Não seja uma pedra de tropeço, não faça ninguém cair. E segundo, perdoe sem fim. Ilimitadamente, perdoe mais. É claro que essa passagem constitui-se parte integrante desse contexto. É evidente que o Senhor está querendo trazer um ensino especial. Um ensino importante para o seu povo. E esse ensino ele é fechado aqui no versículo 10. Aqui, Jesus apresenta um checkmate. Onde ele quer chegar. E como isso é importante para as nossas vidas, irmãos. O Senhor Jesus diz, assim também vocês, depois de terem feito tudo,
Percebe que ele inverte a posição. Primeiro ele estava perguntando a eles como se eles fossem senhores. Qual de vocês, tendo um servo, qual de vocês, sendo um dono de um escravo? Só que na hora do checkmate, Jesus inverte a posição. Assim também vocês, depois de terem feito tudo, quem é que faz tudo o que lhes foi ordenado? É o servo. Depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E para entendermos, irmãos, essa passagem, o ensino final dessa mensagem, nós devemos lê-la no tom correto. Então que fique claro, Jesus não está falando num tom de cuidado para que isso não aconteça, cuidado para que no final da sua carreira você não se veja como inútil. Não é isso que Jesus está dizendo, irmãos. É justamente o contrário. Jesus está dando uma ordem para eles. Um imperativo. Uma ordem para eles. Uma ordem para todos os servos de Deus, entre os quais nós nos encontramos também. Depois que vocês completarem a carreira da fé, depois de se esforçarem ao máximo para viver do modo que o Senhor tem ensinado, ou seja, sem ser pedra de tropeço, amando, mudando, perdoando, glorificando a Deus, buscando adorá-lo constantemente, depois de fazerem tudo conforme vos ordenei, digam, é uma ordem, falem assim, reconheçam isso. Somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É duro, né, essas palavras, mas elas são verdadeiras. São duras e verdadeiras. O que é que isso significa? De forma simples, meus irmãos, Jesus está prevenindo todos os seus discípulos de caírem na teia do orgulho e da vaidade. O Senhor está prevenindo os seus discípulos de caírem na armadilha da arrogância. Infelizmente, muitos ditos cristãos dos nossos dias já foram fisgados por essa isca. Jesus está simplesmente nos ensinando, com outras palavras, o que Isaías e Pedro nos disse já. Deus é infinito. Existe um abismo entre Deus e os homens e absolutamente nada há que você possa produzir com sua mente, com seu braço, a ponto de suplantar esse abismo. Não há nada que você possa fazer para que o Senhor agora sinta-se em débito com você. No final das contas, você vai ser apenas como um servo desnecessário. No sentido de que não fiz mais do que a minha obrigação. E nem chegou a fazê-la completa, porque você é um pecador. Não há como Deus contrair uma dívida com você. É isso que Jesus está dizendo. Por isso, o melhor que você pode e deve fazer não passa de sua obrigação. Nenhuma obra de suas mãos pode conquistar aquilo que o Senhor Deus dá tão somente pela graça. As palavras de Jesus não indicam, irmãos, desprezo da parte de Deus. Pelo contrário. O fato de Jesus estar falando isso significa dizer que o Verbo encarnou. Então não pode ser um desprezo, porque a esses que Jesus dirige a palavra são aqueles que Deus amou infinitamente. Então não é sobre desprezo. Você só não pode ser orgulhoso. Você só não é capaz de fazer com que o Senhor te deva nada. Você não obterá o favor de Deus pelos seus próprios méritos. Até nisso, ele não divide a sua glória com absolutamente ninguém. Esse é precisamente o significado desta parábola. Mas, infelizmente, aqueles que levam o nome de cristão, muitos deles que levam o nome de cristãos têm se afastado dessa verdade e têm julgado merecer algo de Deus. Portanto, não permita que a vaidade corrompa mais uma vez o seu coração e que você se enxergue agora como alguém além do que realmente é. Não permita que o seu coração faça com que você se olhe no espelho e se veja além como uma flor do mandacaru, que um dia está lá inteira e no outro já murchou. Passageiro, fugaz. Compreender isso deve mover em nós, irmãos, um coração humilde. Um coração compreensivo para a glória de Deus e que sabe que as nossas melhores atitudes
diante de Deus não passam de trapos. Um coração que reconhece. Você deve desenvolver um coração que reconhece a necessidade de Deus. Uma necessidade profunda e constante da misericórdia e do perdão. A gente não deve correr. A gente não deve andar por esses caminhos tortuosos. Que a gente começa a perceber que o Senhor nos dotou de dons e a gente se acha especial, além dos outros. Melhor que alguém. Merecedores. A igreja só funciona se eu estiver lá. Isso aí só serve comigo. Deus não pode me levar, porque, enfim, se Ele me levar, acaba tudo isso aqui. Ninguém pode fazer com que o Senhor contraia débitos com Ele. Compreender o quão pequenos somos. Compreender que as nossas melhores atitudes ainda que a gente viva 1000 vidas seguidas da melhor maneira possível, ainda assim estaremos em débito com o Senhor. Compreender isso, irmãos, deve nos levar a uma vida de amor pelo Senhor, que nos deu tudo, que suplantou esta falta pelos próprios méritos de Cristo. Uma vida assim deve ser regada pelo amor mútuo, e pessoas que se enxergam como igualmente necessitadas dessa misericórdia de Deus, que sabem que se não fosse por Ele, estaríamos perdidos. Um relacionamento com Deus e com a igreja deve ser baseado em graça e amor, jamais em troca. Não existe eu faço minha parte e você faz a sua. Porque se existisse isso, estaremos perdidos. Jamais conseguiríamos fazer a nossa parte. Porque já sabemos que o padrão de Deus é a perfeição. E é justamente por não conseguirmos fazer a nossa parte que Ele envia o seu Filho, perfeito. O substituto legal. O substituto perfeito, o sacrifício vicário. E nisso tudo chegamos a uma conclusão fundamental para todo aquele que se aproxima de Deus. O Evangelho de Cristo destrói todo o orgulho. Não há como conciliar essas duas coisas. Evangelho e orgulho. Graça e arrogância. Misericórdia e vaidade. São passagens como essas que evidenciam, irmãos, a nossa pequenez. E ao mesmo tempo evidenciam a bondade extrema do Deus infinito que decidiu nos amar, que nos comprou como servos, que nos resgatou para desfrutarmos da sua liberdade. Nós devemos o tempo todo estar atentos para que nosso coração não se torne desatento para a verdade de que os nossos melhores esforços ainda faltarão. Aquilo que podemos fazer de melhor ainda continuará em dívida eterna com o Senhor, misericordioso e perfeito. Então, sempre que a sua perspectiva sobre a grandiosidade de Deus for perdida, sempre que a sua perspectiva quanto à sua pequenez for avultada diante dos seus olhos, leia o que Isaías escreve no capítulo 40. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 40, para lermos do versículo 21 ao 31. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 21. Isaías continua falando da grandiosidade excelsa do nosso Deus. Ele diz: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Isaías escreve isso 500 anos antes de Cristo. Mas ele já disse que isso já tinha sido anunciado desde o princípio.
Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele, Senhor, Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele como o Senhor destrói toda a vaidade humana. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Olha a contradição da fraqueza humana. Um pequeno sopro para pecadores é como uma tempestade. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual, diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Afinal, o seu conhecimento é sem fim. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque até as estrelas ele sustenta. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Olha como eles se sentiam vítimas. Coitadinhos. Deus esqueceu de mim. Deus está me devendo. Eu sou o povo de Deus. Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Assim são os que esperam no Senhor, os que confiam nele, não na própria arrogância, não na própria fraqueza, travestida de esplendor. Porque somos fugazes, passageiros. A palavra de Deus, o Evangelho, destrói toda a arrogância. Deus nos amou, nos deu acesso à sua mesa, porque Ele é bom. Porque ninguém pode merecer isso, irmãos. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Jamais permita que seu coração torne-se vaidoso. Amém. Vamos nos aproximar da mesa do Senhor.